A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo nos abençoem neste momento. Amém. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 7, diz: Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. E diante dessa afirmação, talvez seja interessante fazermos a seguinte pergunta: você tem de fato vivido como filho de Deus ou tem voltado a viver na escravidão? Pode parecer uma pergunta simples, com uma resposta óbvia, mas eu diria que a resposta ela não é assim tão óbvia quanto parece. E por isso, antes da gente responder essa pergunta, eu proponho uma reflexão a partir das palavras de Paulo aos cristãos da Galácia. E para essa reflexão é fundamental que nós consideremos, em primeiro lugar, dois aspectos importantes. A primeira coisa, ser filho de Deus não depende de nós. A nossa filiação divina não se resume ao que fazemos ou que deixamos de fazer, muito menos a uma simples afirmação: eu sou filho de Deus. A nossa filiação divina depende exclusivamente da ação do próprio Deus em nosso favor, como Paulo deixa claro na carta aos Gálatas e também em outras de suas cartas aos cristãos da época. E o segundo ponto: viver como filho pode não ser tão simples quanto parece. Considerando os constantes ataques do inimigo, as tentações do inimigo, o mundo corrompido que continuamente nos seduz, a nossa própria natureza pecaminosa. Diante disso, voltar à escravidão, na maioria das vezes, pode ser muito mais fácil do que viver como filho de fato. E o próprio Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, quando ele fala que o caminho largo, o caminho espaçoso, ele é muito mais atrativo do que o caminho estreito. Então, tendo esses dois aspectos em mente, ser filho é ação de Deus e viver como filho pode não ser tão fácil. Com esses dois aspectos em mente, vamos agora destrinchar essas palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, que obviamente também se aplicam a nós cristãos do século XXI. Em primeiro lugar, é importante então a gente entender a analogia, a metáfora que o apóstolo Paulo usa para ilustrar como acontece essa filiação divina. Paulo ele desenvolve o seu argumento se utilizando de um costume bastante conhecido entre os primeiros leitores de sua carta, que eram em sua maioria gregos e romanos convertidos ao cristianismo. Eram os cristãos gentios, os não-judeus. E entre eles havia uma espécie de rito de passagem, um processo pelo qual todas as crianças deveriam passar e que marcava a transição da infância para a idade adulta. Enquanto crianças, os pais confiavam o cuidado dos seus filhos para a responsabilidade de um servo, que lá no texto original, o texto grego, é chamado de paidagogos, que na tradução, algumas bíblias traduzem por guardião, outras por aio, ou poderia ainda ser traduzido como pedagogo. Nos dias de hoje, o trabalho desse servo seria equivalente ao trabalho de uma babá, de certa forma. E esse guardião, esse servo, era responsável por supervisionar as idas e vindas da criança, acompanhá-la, vigiá-la em seu comportamento e especialmente zelar pela sua segurança, pela segurança da criança na escola e também em casa. Por isso, a liberdade da criança ela era restringida e controlada por aquele cuidador, por aquele servo. E além desse servo que supervisionava a criança, ao que tudo indica, havia ainda um segundo servo responsável por administrar os bens que aquela criança herdaria no futuro, quando adulta. Esse é chamado, lá no texto grego, é o oikonomos, que na Bíblia é traduzido por curador. E naquele contexto, isso significava que enquanto a criança ainda era menor aos olhos da lei, o seu status, mesmo que ela fosse uma herdeira de uma grande propriedade de muitos bens, quando era menor aos olhos da lei, o seu status não era diferente daquele servo
que cuidava daquela criança. Enquanto menor, a criança ela não podia tomar decisões, assumir responsabilidades, ela não tinha liberdade nenhuma. Mas aí, a partir de certa idade, normalmente entre os 15 e 18 anos, o status da criança mudava de menor para adulta. E era o próprio pai quem tinha o poder de definir a data da maioridade do seu filho. E nesse momento, aquela criança, agora adulta aos olhos da lei, era oficialmente adotada pelo pai e formalmente reconhecida como filho, assumindo responsabilidades de adulto e também recebendo plenos direitos de herança sobre os bens e a família, sobre os bens da família. Ou seja, ela agora estava livre daquele servo ao qual antes ela era submetida. Esse é o contexto, e diante desse contexto é importante a gente talvez refletir sobre uma pergunta. Uma vez que uma criança chegasse à fase adulta, assumia sua filiação, os seus plenos direitos, será que ela ia querer voltar a ser restringida em seus direitos à fase anterior? Uma vez que a criança atinge a maioridade, será que ela ia querer voltar à menoridade? A resposta mais óbvia é não, porque isso seria um retrocesso. Ela voltaria a uma condição inferior, isso seria até tolice, poderíamos dizer. E isso é muito importante para que nós entendamos o ponto de comparação que Paulo usa para falar da vida espiritual dos cristãos da Galácia e também, obviamente, dos cristãos de todos os tempos. Paulo ele usa essa metáfora comum aos cristãos daquela igreja para exemplificar a filiação divina deles. E nesse sentido, os Gálatas, antes de receberem o Evangelho e de terem sido batizados, eles eram como crianças aos olhos de Deus, inferiores, limitados em seus direitos, sem a filiação plena. E enquanto isso, a lei é comparada ao servo. Aquele servo que tinha total poder e domínio sobre eles, que restringia a liberdade e os direitos deles, que os impedia de viverem a filiação plena. Mas tudo isso muda quando, na plenitude do tempo, o Pai Celestial enviou o seu Filho para tirá-los sob o domínio da lei, a fim de que eles recebessem a adoção de filhos e aí então pudessem assumir seus direitos como filhos e também a plena liberdade como herdeiros do reino celestial. E Paulo deixa muito claro que isso não se deve aos méritos deles, mas é ação exclusiva do próprio Deus através da obediência ativa do seu Filho Jesus Cristo. Sua obediência, sua morte e sua ressurreição. Por isso é Deus quem define a maioridade, não os Gálatas. Os méritos são de Cristo, mas pela fé eles foram atribuídos aos cristãos da Galácia. E isso lhes foi concedido pela pregação do Evangelho e pelo batismo que receberam, no qual eles foram revestidos de Cristo, como lembra Paulo. E aí quando ele fala isso, Paulo está dizendo que o batismo, ele nos reveste de tal forma que ele é uma ligação íntima, intensa, capaz de cobrir toda a nudez do pecado. Aquela nudez do pecado que afastava os Gálatas de Deus, agora é coberta com a perfeição de Cristo e eles são reconciliados com Deus. E dessa forma, eles passaram a assumir as características do próprio Cristo, tornando-se filhos e herdeiros de Deus. A diferença é que Cristo é o filho e herdeiro por excelência, enquanto eles que estão unidos a Cristo por meio da fé são filhos e herdeiros por adoção. Essa liberdade, esse é o contexto, essa é a comparação que Paulo faz. Vocês agora não estão mais sujeitos à lei, vocês são livres. E aí, diante disso, é necessário fazer uma outra pergunta. Será que cristãos libertos dos seus pecados, que estão livres da condenação da lei, que já receberam a adoção de filhos, são herdeiros de Deus, será que eles iam querer voltar a ter os seus direitos restringidos? Os seus benefícios como filhos restringidos? Alguém que é livre iria querer voltar à escravidão? Novamente, a resposta lógica, óbvia, é não. Mas será que o não é assim tão óbvio? Aqui é que está
a pedra de tropeço, o ponto fraco de todo ser humano pecador. Na teoria, o não é óbvio, mas na prática não é assim tão óbvio. Não é tão simples quanto parece. Porque Paulo precisou escrever a carta aos Gálatas justamente porque eles estavam retornando à escravidão. Em vez de viverem a liberdade cristã como filhos e herdeiros de Deus, eles queriam se subordinar à lei novamente. E Paulo é duro com eles, principalmente quando lá no início do capítulo 3 ele diz: ó Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Não foi... Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? São palavras de cobrança, de questionamento. O que vocês estão pensando? O que vocês estão fazendo? E aqui é importante fazer uma observação, porque existem duas maneiras pelas quais alguém pode voltar a ser escravo do pecado. A primeira delas é quando a pessoa é batizada, convertida, perdoada, salva, conhece a vontade de Deus, mas ela obstinadamente se recusa em viver conforme a vontade de Deus. Ela sabe que é pecado, mas ela insiste em viver no pecado. Isso é voltar a ser escravo. E essa talvez seja a associação mais comum que nós costumamos fazer, de alguém que volta a ser escravo do pecado. Mas existe uma segunda maneira ainda. É quando a pessoa é batizada, convertida, perdoada e salva, mas essa pessoa conhece a vontade de Deus, mas ela insiste abertamente em querer acrescentar algo para a salvação. Ela conhece a vontade de Deus de tal maneira que ela acha que cumprindo a vontade de Deus, ninguém consegue cumprir perfeitamente. Mas quem sabe selecionando algumas mais tranquilas, cumprindo isso, ela agora vai acrescentar para a sua salvação. Como se o que Cristo tivesse feito não fosse o suficiente. Essa é uma associação que talvez não seja tão comum da gente fazer, mas ela também é a mesma coisa, é voltar a ser escravo, é voltar a se subordinar à lei, à escravidão do pecado. E essa talvez seja uma das principais causas que fazem com que cristãos voltem a ser escravos do pecado. Porque, infelizmente, existem igrejas que ensinam isso. Jesus é o Salvador. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas foi assim na época de Jesus, os fariseus, na época de Lutero, na Reforma, no período da Reforma, e ainda hoje existem igrejas que colocam um mas depois do Evangelho. E esse mas é o problema. Quando Jesus Cristo diz, teus pecados estão perdoados, é ponto final, não tem mas. É ponto final. E esse mas foi o calcanhar de Aquiles dos Gálatas. Porque entre eles haviam se infiltrado alguns judeus convertidos ao cristianismo que reconheciam Jesus como Filho de Deus, que aceitavam o seu sacrifício, mas que diziam que apenas crer nele não era o suficiente. Percebam o mas. Esses judeus eram conhecidos como judaizantes e eles ensinavam que para se tornar de fato filho e herdeiro de Deus era necessário também se submeter às tradições judaicas do Antigo Testamento, a circuncisão, prescrições alimentares, comportamentais, a guarda do sábado. E infelizmente os Gálatas, eles deram ouvidos a esses falsos profetas. E Paulo, inclusive no início da sua carta, logo no início, ele se diz surpreso porque eles tão rapidamente trocaram a graça de Cristo por um falso evangelho. Um outro evangelho, ele diz, não existe outro evangelho, nem que um anjo desça do céu. Não existe outro evangelho. E aí ele chega a dizer, inclusive, que seguir isso era pior do que voltar ao paganismo do qual eles tinham vindo. Esse foi o vacilo dos Gálatas, dar ouvidos ao mas depois do evangelho. E justamente eu trago isso que eu digo, né, o exemplo dos Gálatas, ele confirma aquilo que eu disse lá no início. Viver como filho de Deus
não é tão simples quanto parece. Por causa do pecado que continua nos inquietando, nos atormentando, voltar à escravidão pode sim ser mais fácil. O caminho largo sempre é mais fácil. Ele pode parecer mais confortável, mais prazeroso e mais lógico. Cuidado. Devemos tomar cuidado. E aí, depois dessa reflexão a partir do contexto da carta de Gálatas, palavras de Paulo aos cristãos de Gálatas, da Galácia, né? Eu volto a perguntar: você tem vivido como filho de Deus ou tem voltado a viver na escravidão? O que nós já sabemos é que essa resposta não é tão simples, ela não é tão óbvia. E Jesus mesmo deixou isso claro aos seus discípulos. Viver a fé cristã implicaria em dificuldades, em sofrimento, em cruz, em oposição. E isso também diz muita coisa. Porque esse cristianismo florido, pintado pela teologia da prosperidade nos dias de hoje, que promove espetáculos em vez de cultos, que em vez de confrontar as pessoas com o seu pecado, sua realidade pecaminosa, massageia o ego das pessoas, que promete o céu na terra, infelizmente esse cristianismo está muito mais propenso a conduzir pessoas de volta à escravidão do pecado do que, de fato, em ajudá-las a viver como filhos de Deus. Viver como filhos de Deus neste mundo não é tão simples e nem tão fácil quanto pode parecer. Isso aqui não é ser pessimista, ser negativo, é a realidade, porque Jesus Cristo mesmo falou isso. Quem quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas eu não quero aqui desanimar vocês, pelo contrário, eu quero animá-los. Porque apesar das dificuldades, é sim possível viver como filhos de Deus. Apesar das dificuldades, vale a pena viver a fé cristã. E como vale a pena? Esse é o grande divisor de águas, justamente aqui. Quando nós entendemos que apesar das dificuldades, viver como filhos de Deus é a única coisa que realmente valerá a pena. Quando nós entendemos que apesar dos desafios, seguir a Cristo, seguir a fé cristã, é a única coisa pela qual vale a pena viver e morrer. E aí não se trata de uma questão de conhecimento e de intelecto, mas de uma questão de crer, uma questão de fé. Crer que as coisas que aguardamos realmente existem, mesmo que não possamos vê-las, como diz o autor da carta aos Hebreus. E novamente, o que percebemos no fim das contas é que, mesmo que não seja fácil, não depende de nós, mas do próprio Deus que nos capacita como filhos e herdeiros seus que somos. Essa nossa caminhada filial com Deus começa no batismo, quando literalmente nós atingimos a maioridade, mesmo que tenhamos sido batizados ainda quando bebês. Eu, por exemplo, fui batizado com 7 dias de vida. E desde então eu atingi a maioridade diante de Deus. Fui retirado da condição de tutelado da lei, ou seja, a lei já não tem mais poder de me condenar pelos meus pecados. Porque fui lavado dos meus pecados e revestido de Cristo, intimamente ligado a Ele, de modo que os meus pecados foram cobertos pela justiça perfeita do próprio Cristo. E desde aquele dia, dia 19 de julho de 1986, eu sou filho e herdeiro de Deus e vivo sob a graça do Evangelho de Cristo, exercendo meus plenos direitos e minha plena liberdade cristã como filho e herdeiro de Deus que sou. E isso não se aplica somente a mim, que sou pastor, mas isso se aplica a cada um de vocês. A cada um de vocês que foram batizados. A cada um de vocês que acolheram a mensagem do Evangelho. Hoje no culto lá em Santo Antônio, 2 crianças foram batizadas. Uma de 2 anos, outra de 3 anos. E elas também hoje atingiram a maioridade diante de Deus. Atingiram a maioridade. Elas foram tiradas da condição de tuteladas pela lei e passaram a ser filhas, herdeiras de Deus. Os pecados delas foram lavados, foram revestidas de Cristo, receberam o Espírito Santo e a fé e tiveram seus nomes inscritos no livro da vida.
Essas são as bênçãos que o batismo nos dá. E aí também é importante lembrar que quando Jesus instituiu o batismo, lá conforme Mateus capítulo 28, quando ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente não pode esquecer o que ele disse logo em seguida: ensinando-os a guardar tudo o que tenho ordenado a vocês. Ou seja, só batizar não basta. O batismo, sim, ele é eficaz por si mesmo, perdoa dos pecados, lava os pecados, ele salva. Mas é necessário continuar ensinando, sim, para que essas bênçãos conferidas pelo batismo, elas não sejam perdidas. É necessário que as crianças continuem sendo levadas à igreja com regularidade, para que elas possam ouvir a palavra de Deus, participar da escolinha dominical e assim ter contato com essa palavra, para que o Espírito Santo continue agindo no coração delas, fortalecendo elas na fé. É necessário que em casa também os pais contem histórias bíblicas, ensinem a orar, ensinem a manusear a Bíblia, ler, estudar, procurar textos bíblicos. Isso é muito importante para que não depois eles cheguem no momento das aulas de instrução e o pastor tenha que ensinar eles a procurar textos bíblicos. E infelizmente tem acontecido. Algumas crianças que não têm o conhecimento básico, mal e mal sabem manusear uma Bíblia. E isso não é culpa delas, porque essa é a responsabilidade dos pais. E também desse processo de ensino após o batismo, obviamente faz parte a instrução de confirmados. Que quando aqueles conceitos bíblicos que foram ensinados pelos pais, aquela base dada pelos pais, pelo menos deveriam ter dado, eles serão aprofundados sob a supervisão do pastor. 2 ou 3 anos de estudo das principais doutrinas bíblicas. E após esse período, esses adolescentes confessam publicamente a sua fé, eles confirmam com a própria voz o voto batismal que lá atrás foi feito pelos padrinhos. Também hoje lá em Santo Antônio tivemos 4 jovens que confirmaram a sua fé, que confirmaram o seu voto batismal depois de terem terminado o período de confirmação. E é importante sempre lembrar, no passado tivemos uma turma de confirmandos aqui, tem outra nessa caminhada. Confirmação não é formatura. Confirmei, agora sei tudo, estou preparado para a vida. Não. A educação cristã, ela é continuada, ela precisa continuar aqui nos cultos, nos encontros de jovens, em momentos devocionais, em leituras bíblicas. Ela deve continuar para que não se percam as bênçãos recebidas no batismo. E aí ainda um outro aspecto importante que precisa ser ressaltado, até para que não haja nenhuma confusão, é sobre o real uso da lei. Porque até aqui foi falado bastante que não estamos mais sob a tutela da lei, que a lei já não tem mais poder sobre nós, ela não pode mais nos condenar. E talvez vocês pensem assim: mas espera aí, então a lei não tem mais serventia? Ela se tornou inútil, não serve mais para nós cristãos? Sim, ela continua servindo. E na verdade ela continua sendo indispensável e fundamental. Mas aí é preciso deixar claro que a lei, ela não salva ninguém. A lei mostra o pecado, condena, acusa o pecado. Essa é a função da lei. E quando a lei cumpre essa função, ela sai de cena e aí entra em cena o Evangelho, porque somente o Evangelho pode perdoar pecados e dar salvação eterna. É o Evangelho que nos torna filhos e herdeiros de Deus. Mas nesse processo, a lei tem um papel importante, porque ela é o aio que nos conduz a Cristo. E aí eu gosto dessa palavra, aio, que é uma tradução para o paidagogos, lá no termo grego. A Almeida Revista Atualizada usa o termo aio. E lá no sul, vocês sabem que no casamento tem o pajem, a daminha, que muitas vezes até entra na frente da noiva, meio que guiando a noiva até o noivo. E lá no sul se costuma chamar também de aio. E é interessante essa imagem, porque a lei acaba sendo o aio que nos conduz até o nosso noivo. Nós somos a noiva, infiel, pecadora, impura. Cristo é o nosso noivo perfeito. A lei é esse aio que nos conduz até Ele. Ou seja,
a lei ela é necessária para a contrição e arrependimento diário, para nos fazer reconhecer o nosso pecado, para que possamos ir até o Cristo e receber o seu perdão. A lei, ela nos conduz para o voltar contínuo ao batismo, que nada mais é do que o arrependimento diário, voltar continuamente à fonte batismal. É o batismo vivido na prática. A lei, ela sempre vai mostrar que não podemos nos salvar pelo cumprimento dela. E ao mesmo tempo, ela também vai nos impedir de abusar da nossa liberdade cristã, para que essa liberdade não se torne libertinagem. Ou seja, a própria lei, ela nos orienta e ela nos admoesta para que não voltemos à escravidão novamente. Então, ela tem a sua função bem definida. E além disso, também a própria lei, uma vez perdoados, reconciliados com Cristo, com Deus, ela orienta e exorta a nossa vida cristã aqui na Terra, como filhos de Deus que agora vivem de maneira exemplar e responsável a sua maioridade. Ela nos instrui a colocar em prática a unidade cristã, pois uma vez firmados na fé, como diz Paulo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos somos um em Cristo Jesus. Ou seja, perante Deus já não existe mais divisão étnica, divisão social, divisão de gênero. Pela fé em Jesus Cristo, somos todos igualmente filhos e herdeiros de Deus, incondicionalmente, por graça, sem mérito nosso. É claro que essa unidade, ela não elimina a individualidade de ninguém aqui nesse mundo, muito menos as diferentes características que existem entre os povos, entre as culturas, entre as vocações, as profissões, entre homem e mulher. Mas, como filhos que vivem a maioridade de maneira responsável, nós iremos respeitar essas diferenças. Nós deixaremos de lado a discriminação, os preconceitos. Nós evitaremos os estereótipos, os rótulos. Nós iremos nos esforçar em amar e servir uns aos outros, na família, na igreja, no trabalho, na sociedade. E é importante dizer, isso aqui não é um mas. Isso aqui é a resposta. Os teus pecados estão perdoados, ponto. Está consumado. Jesus diz. E agora, o que eu faço? Agradeça, viva a vida cristã. E nisso a lei vai nos orientar. E aí de novo, seremos perfeitos nisso? É lógico que não seremos. Mas quando nós falhamos, nós podemos voltar humildemente ao nosso Deus e Pai, e pelo Espírito que o seu Filho enviou ao nosso coração, podemos clamar, Abba, Pai, como diz Paulo. Essa expressão, ela retrata, ela resume a íntima relação que existe entre Deus e nós, que pela fé nos tornamos seus filhos. Um Deus amoroso que nos ama, um Deus amoroso que em seu Filho sempre nos ouve, quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu. Um Deus amoroso que sempre de novo está pronto para nos perdoar, nos amparar e nos abençoar. Por isso, para finalizar, eu pergunto uma última vez. Você tem vivido como filho ou tem voltado à escravidão? Não esqueçamos do que diz Paulo aos Gálatas. E essas palavras servem também para nós. Você já não é mais escravo. Porém, filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Sim, pela graça de Deus, pelo amor incondicional do seu Filho Jesus Cristo, pela ação restauradora do Espírito Santo, todos nós fomos feitos filhos de Deus e herdeiros do reino celestial. E que este Deus nos ajude e nos capacite a vivermos como seus filhos, a desfrutarmos dos nossos direitos e da nossa liberdade como filhos seus que somos. Amém.